E aí, estou de volta com Weizen. Vamos dar uma lida hoje, então, no que você tem que ter na cabeça ao ler esse livro. Essa seção oferece um panorama do que é bom ter em mente enquanto ler o restante do livro. Ela também contém referências aos capítulos posteriores, nos quais estão descritos vários aspectos do jogo e de seu mundo. Tudo para tornar mais fácil para você encontrar as informações que deseja. Aqui tem um quadradinho usando outras cidades. Esse livro assume que as personagens tenham sua base em Uppsala. A cidade é literalmente localizada na Escandinávia Central. Eu tenho zero informações sobre essa região do mundo. E nem me interessa, sinceramente. Mas a gente pode usar outras cidades. E é lá de uma famosa universidade, diversas sociedades e acadêmicos curiosos. Porém, é claro que você pode escolher ambientar esse jogo em outra cidade à sua escolha. Cubatão. Leia o capítulo sobre Uppsala, pesquise sua localidade usando livros e a internet, então escreva seu próprio manual curto sobre a cidade natal dos personagens. Cubatão. O Norte Lendário. Weizen se passa em uma versão mítica da Escandinávia do século XIX. Vou ver uma coisa aqui. Escandinávia. Escandinávia é uma região geográfica que abrange a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. E a Finlândia. 4 países que pra mim não dizem nada. Essa versão da Escandinávia não é historicamente precisa, e sim um mundo alternativo no qual os eventos podem corresponder mais ou menos com a nossa realidade. Tá muito pequeno esse livro. Vou fazer o seguinte. Sendo assim, as histórias não ocorrem em nenhum período específico dos anos 1800. E o Norte Lendário combina fenômenos do século inteiro. Barcos a vapor, trens e movimentos políticos e filosóficos do final do século XIX podem muito bem se misturar com os fenômenos mais anteriores. Dito isso, você faria bem em buscar inspirações nos eventos históricos, já que muito do que ocorreu nos anos 1800, ou seja, século XIX, seria um excelente ponto de partida para criar mistérios empolgantes. O mundo de jogo mítico está descrito em maiores detalhes no capítulo 7, com foco particular no ar atual dos personagens jogadores de sala. Tá. Isso é legal, porque você não precisa ser nerdola e se manter focado no... Ai, mas no ano tal. Tu pode inventar, tu pode misturar e pronto. Weizen. Ao longo dessa história, os humanos têm compartilhado a Terra com Weizen, trolls, fantasmas, lindormes e outras criaturas que habitam as matas e os lagos. Assim como os humanos, esses seres tiveram seus altos e baixos uns com os outros. Muitos ajudaram os fazendeiros em seu trabalho pesado e tornaram as escuras noites de inverno mais toleráveis, com músicas encantadas e presentes na forma de trabalhos manuais peculiares para ferreiros e alaudistas. O que é um alaudista? Alaudista. Ah, que toca alaúde. Então, muitos Weizen, de acordo com isso aqui, trolls, fantasmas, lindormes. O que é um lindorm? Lindworm. Ah não, Matheus Herpic! Não, Matheus Herpic! Não gostei. Um lindworm foi traduzido como lindorm. Mano, esse cara é genial. Puta que pariu. Lindorme. Lindorme! The Lindworm, also spelled Lindworm. Tá, o Lindorm também soletrado Lindworm ou Lindworm, é uma criatura mítica do norte e do centro da Europa, do folclore do norte e do centro da Europa, vivendo na profundidade das florestas, que tradicionalmente tem a forma de uma serpente gigante. Pode ser visto como uma forma de dragão. Lindorm. Cara, mas... Não foi o Matheus que criou essa palavra. Parece que é um troço que existe. Olha o Lindorm. Mano. É o minhocão. Olha o Lindorm.
Lindorm, nem acorda. Tá certo. Então esses bichos, trolls, fantasmas, lindormes, eles habitam umas matas lá, tipo bicho, assim. E às vezes eles vivem junto com os humanos, dando presentes pra eles na forma de trabalho. Amigo, você tá pagando o aluguel, né? O seu aluguel. Isso aí não é presente nenhum. Apesar dos Weizen sempre terem estado presentes, poucos de fato os viram. As criaturas são imperceptíveis aos olhos humanos, escolhendo se revelar ou não. Dizem que sua presença pode ser inferida por meio de algo tão inócuo quanto uma corrente de ar incômodo ou a partir do comportamento normal de animais domésticos. Esse aqui é o 101, o BAB basicão de espírito, de filme de terror. Uma lufada de vento, porta abrindo e fechando, cachorro latindo, espírito de filme de terror. As histórias e canções contam sobre as regras que devem ser seguidas para não irritar os Weizen. As pessoas do interior frequentemente acham que sabem como evitar desagradar aqueles que habitam o subsolo, mas algo alterou o equilíbrio entre os humanos da superfície e as criaturas abaixo. Tô treinando aqui o meu sotaque pra live que vai ter no canal da Retropunk, que eu vou interpretar uma filha de fazendeiros do interior da Irlanda. Os Weizen podem... Cara, os Weizen fazem o que eles bem entendem. Eles podem ajudar, eles podem não, mas geralmente eles... Eu tô imaginando que eles são bem individualistas. A visão. Você, jogador... Eu não gosto de... Cara, isso é bem comum, né? Eu não gosto de livro com você... Porque o narrador provavelmente é a pessoa que vai ler o livro. Ele não é uma pessoa com a visão, ele não é uma personagem. Então eu trocaria se você por a personagem ou uma pessoa com a visão. A visão, você é uma pessoa com a visão. O que significa que você tem a capacidade de enxergar os Weizen, mesmo quando eles estão tentando permanecer invisíveis. Você adquiriu a visão como resultado de algum trauma físico ou psicológico, provavelmente na forma de algum evento sobrenatural, seja durante a infância ou já adulto. As pessoas com a visão muitas vezes são chamadas de filhas da quinta. Então a sua personagem, não você, a sua personagem, que você será ela, no caso, é uma pessoa que passou por uma situação traumática envolvendo um Weizen, um espírito, um fantasma, um monstro, e se tornou uma filha da quinta, alguém que vê fantasmas, que vê monstros. Vou deixar esse quadradinho por último. Por qualquer razão que seja, você foi atrás de outras pessoas com a visão e juntas decidiram usar suas capacidades para ajudar aqueles afetados pelos caprichos mal-humorados dos Weizen. Vocês descobriram que havia uma organização conhecida como a Sociedade e decidiram restabelecê-la. A sociedade existiu por centenas de anos, composta por pessoas com a visão que dedicavam seu tempo a estudar e expulsar Weizen. Seus membros se encontravam no velho Castelo Guarujá, numa sala da USP. Mas cerca de 10 anos atrás, os últimos deles abandonaram a organização, trancaram o pórtico do castelo e deixaram a construção para cair em ruínas. Ninguém sabe o motivo. Eu achei que a sociedade durava até hoje, não sabia disso. Que ela foi abandonada. Você e seus amigos rastrearam uma antiga membro da sociedade, uma mulher idosa chamada Linnea Elfecland. Agora uma paciente do sanatório de Uppsala, coitada. Linnea contou a vocês sobre a história e tradições da sociedade, lhe deu as chaves e escrituras do castelo Guarujá. Mas ela se recusa a sair do sanatório e não irá com vocês ao castelo sob circunstância alguma. E ela se recusa a dizer o porquê. Cabe a vocês restaurar a antiga organização, construir seu quartel-general e sair em expedições pela Escandinávia, resolvendo os mistérios e afastando os Weizen. Durante o jogo, vocês terão a oportunidade de explorar e expandir o castelo Guarujá. O castelo é a sua base, de onde vocês podem se preparar para jornadas e curar quaisquer ferimentos físicos e mentais de seus encontros com os Weizen. Ó que fofo esse coelhinho estrupiado. Ao mesmo tempo, vocês devem manter uma fachada de normalidade perante seus amigos e parentes na USP.
Se eles descobrissem sobre a sua suposta capacidade de ver criaturas sobrenaturais, eles cedo ou tarde acabariam mandando vocês para o sanatório junto com Linha. Você pode ler mais sobre a sociedade Linha e a base no capítulo 6. Então o lance é o seguinte: tu vai se fuder igual a Linha, no final das contas. Igual a Elfland. Horror, mistério e aventura. Em Weizen, uma sessão normalmente inclui horror, mistério e suspense. Cabe ao grupo de jogo decidir qual desses irá se destacar acima dos outros. Horror. Não, mistério. Não, suspense. Não, horror. Para enfatizar o aspecto do horror, o aspecto membro virou membra. Sendo que mestra existe na língua portuguesa, mas membra não existe na língua portuguesa. Somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo te direi. Meu carinho é pra você. Você me ama, somos uma família feliz. Eita, que legal essa música. Desculpa. A mestre de jogo pode colocar os personagens jogados em situações que estejam sozinhas e vulneráveis. As criaturas parecem imbatíveis. Gritos e odores estranhos ocupam os pesadelos das personagens. O interior é sombrio e estranho. A maioria das perguntas é deixada sem resposta. Se vocês preferirem focar em resolver mistérios e desafios, os jogadores devem ter pistas complicadas e tempo para pensar nelas. Chato, acho chato. Gosto mais de horror. Um assassinato, portanto, envolveria múltiplos suspeitos e detalhes sutis que podem revelar a verdade. Pistas de diferentes locais devem ser reunidas para formar um panorama maior. Ao longo do jogo, os personagens descobrem como tudo está conectado. Nessas histórias, os Weizen são muitas vezes usados como ferramentas por personagens não jogáveis em busca de poder, riquezas ou reconhecimento. Para criar um senso de aventura e suspense, deve haver cenas de perseguição, criaturas para atacar com sabres e rifles e personagens não jogáveis agressivos procurando uma briga. Esse é legal. Talvez os personagens jogadores, a parte do mistério é o que eu menos gosto. Talvez os jogadores estejam fugindo de um monstro no topo de um trem, passando por um túnel e logo depois são forçados a se jogar de uma cachoeira para escapar. Então tudo termina com elas confinando a criatura em sua caverna e explodir a entrada com dinamite. Foda. Caraca. Esse aí foi o jogo. Só não consigo imaginar uma cachoeira na Escandinávia. Pra mim, tudo é congelado lá. A atmosfera e o foco dos mistérios são responsabilidades principais da mestre. Mas como jogadora, você também pode contribuir. A personagem que você criar e a maneira como você escolher interpretá-la determinará o tipo de experiência que você e seu grupo terão. Em uma história de horror, sua personagem jogador está suscetível ao medo e desespero. Deve ter a chance de fugir. Se o foco for nos enigmas da pista, o personagem precisará do conjunto apropriado de perícias. Ela deve poder ler e investigar habilmente as cenas de crimes e bibliotecas. A Maeve, da live que eu vou jogar hoje, do jogo que eu vou jogar, no canal da Retropunk, ela não sabe ler. É uma história de aventura, você deve tentar criar um senso de andamento ao tomar decisões ousadas e se jogar em batalhas épicas. Por favor, parem de ser chatos, jogadores de RPG. Criem senso de andamento, tomem decisões ousadas, parem de ser insuportáveis. Não recorra aos outros para criar a história ou a sensação que você deseja ter. Sua responsabilidade é garantir que você esteja se divertindo. Sábias. Perigosas palavras, mas sábias. Filhos da Quinta. Ai, a Vandinha aqui, ó. É o negócio da Vandinha. Filhos da Segunda têm muita beleza. E os filhos da Terça têm gentileza. Filhos da Quarta vão sempre sofrer. E filhos da Quinta têm muito a fazer. Filhos da Sexta amam se doar. E filhos do Sábado só vão trabalhar. E o filho que nasce no dia de domingo é bonito e contente e vive sorrindo. Eu nasci numa sexta, né? 5 de março de 1993. Foi segunda?
Foi sábado? Sexta, 5 de março. Sexta. Ah, eu sou uma filha da sexta. Eu amo me doar. Tá certo. Vou mandar isso aqui no WhatsApp pra umas pessoas depois. A luta contra os Weizen. Sua missão é proteger a humanidade dos Weizen, mas o mundo não é preto e branco. Os Weizen que você encontrar serão muitas vezes vítimas de outros Weizen ou das atividades humanas. Então você precisará tomar partido e fazer o que é certo, o que quer que isso seja. Antes de sair em expedições, você se arma com rifles e floretes. Suas armas podem ajudar você a derrotar adversários humanos, tais como ladrões rebeldes. Contra Weizen, contudo, seria como usar pedaços de pau e papel. Um pedaço de pau faz um estrago, cara. Os Weizen podem ser atrasados ou temporariamente afastados pelo armamento humano, mas raramente podem ser mortos por balas e lâminas. Para combater os Weizen, você deve recorrer aos contos e livros esquecidos dos dias passados. Os rituais exigidos para expulsá-los são sempre precisos e raramente fáceis de se realizar. Você pode precisar borrifar pó de prata em uma cachoeira na noite da lua cheia. Tem algum Weizen que realmente requer isso? Eu tô muito curiosa. Ou perseguir gigantes para dentro da mata enquanto toca os sinos da igreja ao amanhecer. Cada Weizen protege sua fraqueza com muito cuidado e aqueles que desejam explorá-las correm o risco de provocar a sua ira. As informações estão no capítulo 5 e 8. A forma do jogo. As expedições da sociedade começam em Uppsala, com o propósito de resolver um mistério que chamou a sua atenção. Um mistério geralmente dura de 1 a 3 sessões de jogo, cada uma entre 4 a 6 horas. 4 horas! 6 horas! 4 horas jogando RPG, meu filho. É 2 no máximo. Se toca, se liga. Europeu doido. Escandinavo, sueco. Uma sessão típica começa com vocês fazendo os preparativos, tais como comprando equipamento, obtendo conhecimento na biblioteca e visitando amigos e contatos. Isso aí eu já pulo, eu já falo que está tudo feito. Um convite de algum tipo dá início à história. Ele conta sobre um lugar no qual Weizen parecem estar presentes. O convite poderia ser uma carta de alguém pedindo ajuda ou rumores de pessoas desaparecidas. No caminho até o local, você pode se preparar, obtendo assim a chamada vantagem. Você tem uma chance de descrever e interpretar seu personagem em uma cena curta na qual adquire um item, receber informação ou se encontra com alguém que pode ajudá-la. Ao chegarem vocês, você, jogador, e os outros jogadores, sendo que é o narrador que... Eu não gosto disso em livro de RPG. Acho errado. Quando eu reviso, eu corto esse tipo de coisa. Vocês irão investigar diversos locais e conversar com PNJs. Estes locais têm desafios e pistas. Os desafios podem incluir pessoas agressivas tentando impedir vocês. Tipo, gente tradicional que não quer essa molecada se metendo na sua vila. Esse tipo de coisa. Que às vezes não tem necessariamente relação com os Weizen. Encantamentos estranhos, tempestades mortais ou fadas desviando vocês do caminho, enquanto as pistas contam mais sobre os Weizen que vocês estão caçando, como destruí-los ou expulsá-los. Weizen é jogados em cenas, isso significa que você joga uma situação e quando ela terminar, a mestre de jogo corta e segue para a próxima. Você não precisa interpretar absolutamente tudo o que acontece, graças a Deus. Apenas que for importante, a mestre de jogo decide quando uma cena começa e quando termina. Aqui tem um exemplo de europeus jogando RPG, vamos lá. Mestre do jogo. O que você faz quando os outros estão com o prefeito? Jogadora 3. Eu tento invadir a casa do padre para ver se ele está escondendo algo. Como você faz isso? Eu espero até o meio da noite. Então esgueiro até lá e tento abrir porta. Você está bem diante da porta do presbitério. As estrelas estão ocultas pelas nuvens. Está bastante escuro. Uma coruja está piando nas árvores. Piu, piu, piu. A porta está trancada. Eu pego minha casa e tento destrancá-la.
Eu ando com uma galera... Eu tenho uma amiga russa, ela fala... Mas desse jeitinho. Ao longo de uma sessão de jogo, você reúne informações sobre os Weizen que assobram o local e como eles afetam as pessoas que vivem por lá, enquanto a situação piora gradualmente. Com sorte, você encontrará informações bastante para realizar o ritual necessário para expulsar a criatura. Conseguindo ou não, você irá retornar para sua base em Uppsala, onde pode se recuperar de seus ferimentos e aprender com a experiência. Para mais informações, leia o capítulo tal. Ao tentar algo difícil ou quando alguém estiver tentando impedir você, é hora de pegar os dados. A rolagem de dados decide o resultado. O número de dados rolados depende dos atributos e perícias da sua personagem. Por exemplo, se você estiver tentando se esconder de um Nice raivoso, você usa precisão e furtividade. Some ambos os valores, role um número de dados de 6 lados igual ao seu total. Isso é muito simples, o sistema é muito simples. Você vê o seu atributo... 2 dados de 6 lados. Você vê a sua perícia 3 dados de 6 lados. Rola um 5. O número de 6 é o número de sucesso. O resultado 6 é chamado de sucesso, você deve rolar ao menos um sucesso. Às vezes será necessário mais de um sucesso. Rolar mais sucesso do que o necessário significa que o jogador é extra bem sucedido. Se o conflito envolver alguém tentando impedir vocês dois envolvidos devem rolar dados e comprar quem obtém mais sucessos. Em alguns lugares nesse livro está escrito que você recebe mais um na sua rolagem, o que significa que você pode rolar um dado a mais. Mais um não é um sucesso a mais, é um dado a mais. Mais informações no capítulo X. Vamos lá. Nossa, o nome dessa galera, velho. Não podia ser um John. Nossa. Mestre do jogo. O fazendeiro agarra você. Ele fede álcool, mas seu olhar está lúcido e seu aperto é firme. Eu não ligo para os seus títulos chique. Ninguém incomoda minha irmã. Jogador 1. O Caspar está com uma bolinha fofa em cima do ar. Responde. Você não consegue ler que estou tentando ajudá-la. Esta não é uma doença normal. A sua irmã está possuída. Ele rota bem nas... Ai, que nojo. Nenhum lord ou dama passa a porra aqui. Eu empurro e abro a porta. Faça um teste de força. Eu tenho físico 3 e força 1. 4 dados no total. Eu rolei um 6. Boa! Ele tem 7 dados e rola 3 6. Esses são 2 a mais que você. O que significa que ele consegue extra bem sucedido. Você agarra o fazendeiro e tenta empurrá-lo. Mas é como se ele estivesse encorrado no chão. Seu corpo não sai do lugar. Pô, velho, coitado do... Caspar? Ah, é tipo Gaspar o nome dele. Gaspar Estrelinho. Coitado, velho. Rolou mó bem e... falhou ainda. Certo, está bem. Talvez a gente possa falar sobre isso. Rolando dados. Rolando Lero, rolando dados. Tudo que você tem que fazer no RPG é rolar o Lero e rolar dados. As personagens têm valores numéricos para aquilo no que são boas, como compreender coisas, lábio, escalar e correr rápido. O valor indica quantos dados de 6 lados você tem para rolar quando estiver tentando vencer problemas. Um 6 significa um sucesso, e raramente irá precisar mais do que um. Se você falhar, você pode tentar novamente, mas então corre risco de receber uma condição. Algumas tabelas pedem para você rolar um D6-6, isso significa rolar 2 dados de 6 lados. Depois de decidir qual dado representa dezena e qual representa a unidade. Por exemplo, você rolou um 3 e um 6, 36. Weizen usa dados especiais, eles não são obrigatórios para jogar, mas podem contribuir. Weizen tem 6 princípios. Weizen é governado por 6 princípios que podem ser usados para inspiração ou para definir a referência sobre como o mundo deve ser apresentado. E como as pessoas e criaturas... Weizen é governado por 6 princípios que podem ser usados para inspiração ou para definir a referência sobre como o mundo deve ser representado e como as pessoas e criaturas devem se comportar nele. Esses princípios são, vamos lá. Os Weizens não são nem bons nem maus. As criaturas encontradas pelas personagens jogadoras têm suas próprias vidas, seus sonhos e planos. Algumas cooperam com os humanos locais, mas outras são traiçoeiras ou até mesmo assassinas. Qualquer que seja o caso, elas sempre têm motivo para suas ações. Primeiro princípio. Os Weizen, eles não são selvagens. Eles sempre têm motivo para fazer o que fazem. Segundo princípio.
A natureza é sombria e perigosa. As personagens jogadoras têm seus lares e base na cidade. É lá que se sentem mais seguras. A natureza representa o desconhecido, o outro, o diferente. Qualquer coisa pode acontecer nas matas escuras e nas montanhas solitárias. Ninguém encontrará você se você desaparecer. É óbvio, né? 3. A Escandinávia está mudando. A velha Escandinávia está sendo varrida pela industrialização e há sinais disso por toda parte. Fazendas abandonadas, indigentes perambulando pelas ruas e Weizen confusos buscando seu lugar no novo mundo de fábricas e motores a vapor. 4. Conhecimento e astúcia são as chaves do sucesso. Os mistérios de Weizen raramente podem ser resolvidos com violência. Em vez disso, você deve usar sua habilidade para estudar as pistas, contextualizar as informações que descobrir e convencer os humanos dos Weizen a compartilhar seus segredos. Conhecimento, a Maeve, minha personagem, não tem, mas astúcia ela tem. A jornada é parte do objetivo. Os mistérios não são meros problemas para resolver ou superar. Toda a ideia por trás deles é puxar jogadores e suas personagens para a história que emerge durante o jogo. Outro foco importante é a jornada de cada personagem jogadora, de uma novata destreinada até uma veterana experiente e capaz. E provavelmente marcada por cicatriz. Eu que não volto pra Lazen. Prefiro cicatriz do que voltar pra Lazen. Vocês, personagens, não sobreviverão uns sem os outros. As personagens jogadoras enfrentarão criaturas cuja mera visão pode enlouquecer uma pessoa e feras que podem matar uma pessoa com um único golpe. A única maneira de sobreviver é ficarem juntos. Os relacionamentos das personagens jogadoras umas com as outras e com PNJs importantes é crucial, tanto para a história quanto para curar feridas recebidas durante o jogo. E aqui temos uma família. Pai, mãe, vovô, filha, dog. Galera, capítulo 2 a gente começa semana que vem. Esses são os princípios de Weizen. Então quem curtiu aí, ó, coelhinho maneiro. Muito obrigado por terem assistido. É isso aí, valeu, falou, tchau, tchau, fui!